Olá, tudo bem? Espero que sim. Essa palavra de irmão de hoje está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 58. O tema seria seguindo de longe. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Este fato está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58, versão que li NVI. No contexto do versículo anterior, Mateus, capítulo 26, versículo 57, Jesus foi levado pelos guardas a Caifás, o sumo sacerdote que está reunido com os mestres e os anciões para o julgarem Jesus Cristo. Nosso mestre já sabia que isso iria acontecer, pois quando estava reunido na mesa da ceia, falou que um iria traí-lo, o entregando para ser preso e assim julgado. Quantas vezes estamos sentados à mesa com pessoas conhecidas, aparentemente, mas que por dentro guardam um caráter desconhecido? Se você já foi traído por alguém íntimo seu, então você imagina o sentimento que Jesus Cristo teve. Não bastava a traição que Jesus vinha a passar, ainda, mas seus discípulos, um por um, se afastaram, fugindo com medo de sofrer as consequências que Jesus viria a sofrer. Pedro então segue a Cristo, vendo a situação, mas um tanto quanto de longe, também com medo. Nessa atitude, não muito tarde, uma criada viu Pedro sentado do lado de fora da casa onde Jesus estava sendo interrogado e julgado pelo seu povo. Então Pedro foi pressionado por essa mulher, que disse assim: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Pedro, no entanto, negou a Jesus perante todos os presentes. "Não sei do que você está falando", disse Pedro à mulher. Saindo então na entrada do pátio, Pedro é reconhecido por outra pessoa, sendo denunciado a todos que se encontravam ali. Este é o homem que estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou mais uma vez: "Não conheço tal indivíduo." Passado mais um tempo, Pedro é reconhecido novamente pelos que se encontravam ao redor, nas proximidades. Aproximando-se dele, o acusaram: "Com toda a certeza, tu és um deles." O seu modo de falar o denuncia. Então Pedro o negou e ainda pediu até mesmo que Deus o amaldiçoasse caso não estivesse dizendo a verdade. Exclamou: "Não conheço esse homem." Naquele momento, um galo cantou. E Pedro, na mesma hora, lembrou-se do que Jesus Cristo tinha dito: "Antes mesmo que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes." Pedro então se afastou daquele lugar e chorou amargamente. Você pode estar encontrando esse fato no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 69 ao 75. Podemos ver quão perigoso é seguir Jesus Cristo à distância. Mesmo sendo cristãos, seguir ao Mestre e aos seus ensinamentos apenas como uma pessoa sábia e com ensinamentos que uma hora nos cabe viver, ora não precisa ser levado tão a sério, é muito perigoso. Não adianta de nada entregarmos nossas vidas a Jesus Cristo, dizer que nos arrependemos dos nossos pecados e na hora em que a nossa fé é testada, negarmos no que acreditamos. Então, somente por medo de represálias do nosso próximo.
O Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo de número 10, nos versos 32 ao 33, nos diz: Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Viver à distância não é o que Deus e Jesus Cristo quer para mim e para você. Se aproxime, chegue mais perto. Do que adianta ganhar alguns acréscimos de vida aqui e perder a sua vida ao lado do Senhor Jesus Cristo na eternidade? Reflita. Jesus Cristo está pronto para perdoar nossas ofensas e delitos, assim como fez com Pedro. Basta somente chegar mais perto. Ainda há tempo, Jesus Cristo te ama. Que a paz de Cristo os abençoe.